É reconhecido entre os teólogos reformados, escritores reformados, que J.C. Ryler foi um melhor escritor sobre a santidade. Alguém que realmente falou com muita profundidade sobre este assunto. J.C. Ryler viveu entre 1816 e 1900. Ele foi bispo da igreja anglicana, era um homem de teologia reformada, e dizem que quando perguntaram a Martyn Lloyd-Jones, que é outro grande escritor posterior a J.C. Ryler, por que ele não escrevia sobre santidade, ele disse que não escreveria porque J.C. Ryler já havia escrito o suficiente, necessário. Ele escreveu um livro chamado Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E como brincam, você não pode morrer antes de ler esse livro. É um clássico sobre a santificação. Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. E ele fala de vários aspectos que envolvem a santidade, e eu quero apenas resumir alguns que eu acho mais importantes para esse momento da mensagem. Ele diz que a santidade é ter a mente de Deus, e isso ocorre na medida em que nós tomamos conhecimento das Escrituras. Santidade é você ter a mente de Deus. E como você pode ter a mente de Deus? Na medida que você estuda a palavra, na medida que você a conhece, na medida que você aplica a sua vida. Ele diz também que a santidade é o hábito de nós concordarmos com os juízos de Deus. O crente que busca a santidade, ele quer concordar com aquilo que Deus diz que é. Ele concorda com os juízos de Deus, ele concorda com os mandamentos de Deus, ele não discorda, ele não discute isso, ele procura sempre se submeter e concordar com isso. A santidade é você abominar o que Deus abomina. Se Deus não gosta, você também não gosta. Se Deus abomina tal coisa, você também abomina tal coisa. Por quê? Porque você tem a mente de Deus, conforme as Escrituras. A santidade não é só abominar o que Deus abomina, diz J.C. Ryler, mas é amar o que Deus ama. Se Deus ama tal coisa, eu também amo. Se isso é alvo do seu amor, também é alvo do meu amor. Se é alvo da sua misericórdia, é alvo da minha misericórdia. E assim por diante. Ele é o padrão para dizer a mim o que eu devo amar, o que eu devo abominar. J.C. Ryler diz que a santidade é avaliar tudo desse mundo pelo padrão de Deus, pela Escritura. Eu devo olhar para todas as coisas e avaliá-las conforme as Escrituras para ver se elas estão corretas ou não. E ele diz que aquele que em tudo concorda com Deus é a pessoa mais santa. Aquele que em tudo concorda com Deus é a pessoa mais santa. Em nossa passagem, Pedro fala sobre a santificação daqueles irmãos que estavam passando por perseguições, por lutas. Que embora eles estivessem passando por essas perseguições e essas aflições, eles deveriam entender que foram chamados para a santidade, para a santificação. Esse é o grande desafio e é o que Pedro está mostrando a esses irmãos. E o tema geral dessa série de mensagens que eu tenho exposto é coragem em tempos de aflições. Coragem em tempos de aflições. Em momento de aflição é preciso ter coragem também para santificar. Porque nós podemos correr o risco de pensar, porque eu estou sofrendo perseguições, lutas, eu não preciso me santificar tanto assim. Afinal, já basta tantas lutas que eu tenho. Mas Pedro nos mostra nessa carta que não. Não há desculpas para dizer, não, eu estou sofrendo muitas perseguições e Deus vai dar um desconto para mim. Ele vai fazer vista grossa com relação à minha vida. Não, Pedro diz que em qualquer circunstância devemos buscar a santificação e ter coragem para isso. E baseado no verso 14 ao verso 16, eu quero falar sobre não entre no esquema do mundo.
não entre no esquema do mundo. Versículo 14. Pedro diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pedro chamou nesta carta os irmãos por vários nomes. Ele chama irmãos aqui desta carta de eleitos de Deus, lá no capítulo 1, verso 1. Ele chama também de forasteiros, são chamados também não só de eleitos, mas também de forasteiros. Ele chama esses irmãos de raça eleita, lá no capítulo 2, verso 9. Ele chama de sacerdócio real, no mesmo capítulo 2, verso 9. Ele chama de nação santa, no capítulo 2, verso 9, povo de Deus e peregrinos, no capítulo 2, verso 11. Ou seja, há vários nomes que Pedro utiliza aqui para falar desses crentes, que naturalmente se aplica a nós. Ele chama eles desses nomes. Agora, aqui nesse texto, ele chama de filhos da obediência. Ele chama, verso 14, como filhos da obediência. E o que significa isso? Porque cada um daqueles nomes ali que eu citei tem um sentido, tem um propósito. Eleitos, forasteiros, peregrinos, raça eleita, sacerdócio real. Cada um desses tem profundidade, porque Pedro utiliza esses nomes. Agora, quando ele fala filhos da obediência, também tem uma razão. Ele não faz isso por acaso. O que ele quer dizer é que são filhos de Deus, e esses filhos são aqueles que se submetem à lei de Deus. Filhos da obediência, em forma bem simples e resumida, quer dizer que são aqueles que se submetem à lei de Deus. É aquele que, como disse J.C. Ryler, ele concorda com Deus. Ele não discorda de Deus. Ele não discute com as normas de Deus. Ele não tenta achar um jeitinho para adaptar o que Deus ordenou na sua palavra com as coisas desse mundo. Mas ele entende que se Deus assim ordenou na sua palavra, ele deve obedecer incondicionalmente. São filhos da obediência. Agora, esses crentes, filhos da obediência, são chamados à obediência ao Senhor. E isso implica em algumas coisas práticas. Por ser obedientes ao Senhor, implica em reconhecermos que Ele é o Senhor. Parece redundante, mas entenda, quando eu digo que Ele é o meu Senhor, eu estou dizendo que eu estou debaixo do seu governo. Eu estou debaixo do seu senhorio. Eu estou debaixo da sua soberania. Eu estou debaixo do seu reino. E eu me submeto a Ele como meu rei, como meu Senhor. Quando eu digo que eu estou debaixo do seu senhorio, eu estou dizendo que eu estou pronto a me prostrar perante Ele. Que eu me submeto a Ele completamente. É entendimento de que nós somos servos desse rei. Que nós pertencemos a Cristo como propriedade exclusiva. Como está no capítulo 2, verso 9. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos alcançados para pertencer a Ele. Como diz na carta, nós somos comprados por sangue. Não por ouro ou prata, coisas corruptíveis, mas por algo incorruptível, que é o sangue de Cristo. Tendo esse entendimento, verso 13, que eu preguei domingo passado, diz para nós cingirmos o nosso entendimento, lembra? E é entender realmente o plano redentor, entender a quem nós pertencemos. À luz de entendermos a quem nós pertencemos e o preço que foi pago para pertencermos a Ele, nós então devemos ser filhos da obediência, filhos chamados para a santidade. Filhos da obediência são filhos chamados para serem santos, filhos para a santidade. É isso que Pedro está nos ensinando.